Seguinte, ô Piero, até por tudo que construiu o Jorge, eu concordo muito. Verdadeiro ou falso? Desde a Copa de 2022, ontem foi o jogo mais emblemático para o Neymar. Aí, nesse recorte, a nossa produção até pesquisou quais as outras partidas poderiam ser interessantes. Tem alguns jogos de eliminatórias, né? Tem o jogo que ele se machucou contra o Uruguai. 3 gols contra a Bolívia. Tem Bolívia, coisa e tal. E tem também um jogo, a ida, contra o Bayern de Munique. Paris Saint-Germain perde por 1-0. Acho que por tudo que o Jorge levantou, é um jogo muito importante. Principalmente o nível, o adversário. O Santos não era o favorito, muito longe pelo contrário. Disso, longe disso. Eu não sei, cara. O Brasão é bom? E o Brasão? Pra você. Bom dia. O Brasão é bom? Ele é muito bom. É melhor que o Everton? Hoje é. Obrigado. Hoje é. O momento é melhor, né? O Everton é mais goleiro. Bom dia, vai ser na carreira. Cara, bom dia, Vitor. Bom dia pra todo mundo. Cara, eu acho verdadeiro. Verdadeiro é tão bom falar do Neymar sem ser o Neymar hipotético, né? Porque o Neymar hipotético, ele não está jogando e a gente tem que ficar projetando como seria. E as projeções com o Neymar, elas não são se ele vai jogar bem no final de semana ou se ele vai voltar bem, é se ele vai decidir a Copa do Mundo. É sempre a projeção pro Neymar é sempre algo que parece muito distante, porque quando você não joga e a expectativa é tão alta, para você recuperar o futebol e alcançar a expectativa das pessoas, vira uma coisa que foge da realidade e gera também um pouco do desgaste ao nome dele. Como que ele tá na pauta de todo mundo pra decidir uma Copa do Mundo se ele não consegue nem jogar? Perfeito. E aí acaba criando essa relação de desgaste pra muitas pessoas. E quando o Neymar joga, tudo fica mais tranquilo pra falar. Porque a partir daí, a gente começa a analisar futebol de verdade. Não é teoria, não é o que a gente espera, ou o que a gente imagina. Projeta, não, né? É bola. O cara voltou a jogar, ainda não foi o jogo perfeito do Neymar, mas do jeito do Neymar ele conseguiu desequilibrar e decidir um jogo contra o melhor time do Brasil. Não é pouco o que ele fez ontem. Foi decisivo e é um Santos que melhora além de tudo. É um Santos que ajuda o Neymar e o Neymar que ajuda o Santos. E aí essa combinação faz com que esse time seja muito forte para conseguir ter uma temporada mais tranquila. Não tô falando em títulos, falando em brigar por Libertadores. Gostei disso aí. Parece muito distante. Mas hoje é um Santos que dá uma resposta. Ó, estamos melhorando, o time tá criando um coletivo e o Neymar chega para ajudar a partir de agora. E apesar, Vitor, de só ter ficado com a bola 24%, do tempo, as melhores chances são o Santos. A gente tá vendo os melhores momentos aí. O Santos cria pelo menos 5 boas chances de gols. 4, né? Porque o gol e mais 4. O Flamengo tem essa aí do Plata, a defesaça do Brasão. Ó, essa aí, o David Washington rouba. Eu acho que o Rossi toca na bola. Se ele não tocasse, acho que até ela sairia. Não sei se ela bateria na trave ou não. Mas o Santos, o pouco que teve a bola, o plano de jogo elaborado pelo Kleber ontem, ele funcionou muito bem. O Rincon fez uma partida espetacular, cara. O Rincon jogou ontem o fino da bola. Quem teve um pouquinho abaixo ontem, Zé Rafael e David Washington. O Guilherme, ele foi muito criticado porque não dava sequência nos lances. Esse jogado é brincadeira. E a partida do Souza? Souza espetacular. Muito bem, mas por que o Souza conseguiu jogar a bola ontem? Porque o Kleber foi muito inteligente. Muitas vezes, o Santos tinha uma linha de 3 zagueiros e poucas pessoas perceberam isso. O Escobar, que tá na teoria improvisado na lateral direita e não é mais uma improvisação porque ele é o titular, ele ficou pro Souza poder ir. E na marcação, o Souza, que não tem essa característica de marcar, marcou muito. O jogo dele contra o Luiz Araújo. Muito. Então é o seguinte, cara, o Santos ontem teve por muito pouco tempo a bola, mas quando teve, criou. Essa aí é a segunda chance que o Neymar vai ter, ó. Não, bom jogo Rossi, do Guilherme também, né? Pra ser justo, né? Bom, principalmente marcando. Correu muito. Bom jogo, se dedicou, então. Pro Neymar ter essa liberdade, agora tem uma coisa que eu acho que não tem muito o que discutir. O Kleber é um cara inteligente. O Neymar tem que jogar onde ele jogou a reta final do jogo ontem, cara, que é de falso 9. O David Washington vai sair do time. Gol, né? O David Washington vai sair do time para sábado contra o perigoso Mirassol. Jogo chato. Você põe o raio laser no meio de campo e põe o Neymar de falso 9. Não tem conversa, não tem o que fazer. Cara, esse lance aí, se você pegar o começo do lance, muitos jogadores iriam entre os dois zagueiros. O movimento do Neymar é se antecipar ao Léo Pereira, receber a bola e fazer o giro. Né? A gente estava numa discussão aqui, aí é resenha besta, tá? Mas a gente estava na discussão se foi um golaço ou se foi um belo gol. Pra mim é um belo gol. Pra mim é um belo gol. Pra mim é um belo gol. Porque eu acho que se a gente adiciona até outro jogador fazendo esse gol, a gente ia falar, concordo plenamente. É um belo gol. Com certeza. Fez a movimentação certa. Se o David Washington faz esse gol, não seria... Exatamente. E tem gente falando, pô, foi um golaço pela movimentação. Quem fez o gol? Foi o Neymar. Golaço. Golaço. Até gol de pênalti dele é golaço. Guilherme, normal. Belo gol. Gol normal. Mas é assim mesmo. E essa aí quase que ele fala em meio de campo, tá? Prestem atenção, porque o Danilo fura, ó.
Se não tem outro zagueiro do Mas não Flamengo, era a do bola Neymar o gol. entraria. Não era do Neymar o gol, não. O Neymar Ia tava ser- dentro da área. Não, ele tava ali quietinho. tá. Tava soprando a bola. Entendeu? Tava soprando. É. Cara, assim, eu não tive dificuldades pra dormir essa noite. Muitas dificuldades. Vamos. Esse é o efeito. Você do quer o Neymar. quê? Tá certo. E eu tô cansando de dizer aqui que ele vai fazer a diferença. Não, Você mas sabe é quem isso. teve dificuldade tanto quanto eu pra dormir essa noite? Carlinhos. O Ancelotti? É. Por quê? Porque ele tá tão Ficou feliz. animado? Ele descobriu o Ficou 9 da seleção. empolgado, emocionado? Ele descobriu o camisa 9 da seleção. Pode Calma, ser, Ricardinho. pode ser. Não foi? Não vem que você gosta de João Vamos, Pedro, de Calma, Matheus. Ricardinho. O 9 da seleção Ele tem dormiu, 9. Deixa com o o Neymar- coração, ele dormiu com o coração dividido ontem, né? Feliz pelo Neymar e triste porque o time Pelo do filho, filho dele é não verdade. fez um gol do Vitória. Mas eu acho que É ele tá verdade. mais feliz pelo Neymar do que pelo Com Fulano. certeza. Com certeza o Neymar sempre vai ser assunto na seleção brasileira, mas calma, deixa ele voltar aos poucos. Calma, cara, deixa ele ganhar. Eu não posso ritmo. ficar Você emocionado? pode, claro que pode. Tem todo o direito de ficar emocionado. Eu tô brigando por esse rapaz aí desde que ele chegou, rapaz. Tô tomando porrada, todo dia eu tomo porrada. Todo dia eu tomo porrada. Neymar, eu te amo, cara. Todo dia eu tomo porrada, todo dia, todo Vamos dia. escutar o Kleber Xavier falando sobre o Neymar? Belo treineiro, hein? Pode ser? Agora Que passou treinador. do estádio já, né? Entendi. Calma. Vamos escutar o Kleber Xavier. Como eu falei, eu vou usar o Neymar das duas maneiras, né? Primeiro, falar da qualidade dele, que ele atingiu na parte física, né? Pela dedicação, primeiro pela dedicação dele, está cumprindo os trabalhos, a alegria que ele está, né? De estar liderando esse grupo de atletas, de estar no dia a dia liderando os objetivos que ele tem, primeiro de nos ajudar o Santos a chegar numa posição melhor, que é o nosso objetivo, o nosso desafio, e depois fazer parte da seleção, retornar à seleção. E ele tem feito uma dedicação muito grande. Ele é exemplo para os outros, né? Ele é um exemplo nesse sentido, né? O jogo do Neymar hoje não foi só um jogo bom, físico, mas também quando tinha da posse, quando tinha a bola, mas também sem a bola ele correu muito. Marcou, ajudou muito, né? E vai crescer, a gente vai ter cuidado. Agora a gente tem uma sequência que é difícil. É a sequência Tá, então, chata mesmo. o Esse Kleber ponto é Xavier. justo, tá? E aí eu queria voltar aqui, ô produção, só pro Ricardinho também, pro Jorge responderem o verdadeiro Pra mim ou não falso. precisa nem porque perguntar. é pra você verdadeiro muita coisa. Então, Pergunta. bom, até acho que em cima do que você falou. É muito verdadeiro. E aí eu já passou um incremento aqui, porque quando ele volta contra o Botafogo, né? Isso, em fevereiro. Claro Botafogo que, de Ribeirão Preto. não tem comparação do adversário. A gente sabe do nível, tal, daquilo que se projeta pra partida, Opa, coisa e tal. opa. Mas assim, em termos de animação, de empolgação, de projeção, não é um sentimento um pouco parecido? Pô, ele voltou bem, ele conseguiu aguentar bons minutos em campo. Não tem um pouco parecido com o que ele apresentou? Aí eu vou na linha do Piero. Talvez tenha um pouquinho de calma. É porque eu respondo verdadeiro, porque o jogo de ontem ele conseguiu unir tudo que era necessário assim para uma repercussão positiva, né? Uma boa atuação, uma minutagem alta, ele jogou 90 minutos, ele não conseguia fazer isso, né? Você lembrou da estreia contra o Botafogo, ele entra no intervalo, ele só consegue jogar 45. E um resultado expressivo. Contra um adversário relevante. Contra o líder do campeonato, contra o adversário relevante. Então, contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que é o jogo que o Neymar machuca, mas enquanto ele está em campo, saem 2 gols do Santos. Verdade. E o Santos ganha do Atlético Mineiro. Foi a primeira vitória do Santos no campeonato. Foi uma noite positiva do Neymar, mas ela não foi emblemática. Por quê? Porque, de novo, o fantasma das lesões atormentou o Neymar naquela noite. Contra o CRB, ele entra voltando de 1 mês e meio parado e, pô, ele cria em pouquíssimo tempo, 5 situações de gol. Baita atuação, repercutiu Contra o muito. CRB, né? Contra o CRB, mas o Santos foi eliminado. Então não teve o componente do resultado para somar. Contra o Botafogo, já destacamos, ele foi muito bem, quase fez um golaço no primeiro tempo, foi expulso, perdeu. Não teve o resultado, acabou saindo como vilão. Então o jogo de ontem, sim, ele é emblemático porque ele reúne tudo aquilo que se imaginava, todos os aspectos positivos. É uma boa atuação do Neymar, ele é participativo, ele tem minutagem, ele fica livre das lesões, ele faz o gol da vitória contra o melhor time do Brasil. Então eu respondo verdadeiro. Sabe por quê que, além de tudo isso que o Jorge falou, concordo 1000%, tem um outro ingrediente muito importante aí. O Neymar fez uma pré-temporada agora. O Neymar sai, como todos os jogadores, 15 dias de folga, ele volta para treinar 15 dias, ele está muito bem fisicamente, vai melhorar ainda, mas ele fez uma pré-temporada junto com o grupo, no mesmo ritmo dos outros jogadores. Isso também é importante. Rapaz, essa jogada aí é brincadeira. Isso também é muito importante para o Neymar. A informação é de que ele vai normalmente contra o Mirassol, né? E aí, alô haters, para vocês que querem, torçam para ele se machucar, hein? Para ter lesão, porque senão ele vai fazer uma sequência grande aí. Depois o Santos vai pegar o Inter na Vila, sai para jogar contra o Sport e recebe o Juventude no Morumbis. Uma segunda-feira à noite, aliás, se der certo aquilo que eu estou prevendo, né? 4 vitórias seguidas,
agora, né? Otimista a projeção. É hein? bastante. O jogo contra o Juventude aqui, não tem como empilhar um estádio em cima do outro. Morumbi, Allianz Parque, Neoquímica Arena, porque o Morumbi vai ficar pequeno. Numa segunda-feira à noite. Vai vir Santista da árvore, vai sair Santista debaixo do chão, vai ser uma de loucura. bueiro, Vai ser uma loucura. O Vitor tá muito feliz com essa empolgação. Claro que eu tô feliz. Cara, vocês querem o quê? O Santos ganha. O Santos ganha. A mulher estava fazendo uma conta ontem. Olha lá. Olha aí. O Flamengo ganhou do Chelsea. O Santos ganhou no Flamengo. Sabe isso que quer dizer? Nada. Cara, O Flamengo ganhou do Chelsea. O Chelsea foi o campeão do mundo. E o Santos ganhou do Flamengo que bateu o campeão do mundo. Quer dizer nada. Não quer dizer nada, absolutamente nada. Como disse Tadeu Schmidt. É o seguinte, cara. O Santista ele tem que estar assim, muito feliz, porque era um resultado muito improvável. O resultado de empate, eu cansei de dizer aqui, eu assino empate antes de jogar, cara. Não precisa nem me dar o contrato. Eu rasguei o contrato ontem, graças a Deus, eu né? vou confidenciar. Quando eu encontrei o Ricardinho ontem, o jogo já estava com os 25 do segundo tempo, né? Foi a hora que a gente se encontrou no estúdio prorrogação. E aí eu apontei pra TV, tava 0x0, eu fiz assim pro Ricardinho. Tá bom, Na hora. Vamos fechar esse 0x0? Porque era pouquíssimo provável que o Santos fosse vencer o jogo. E a hora que saiu o gol do Santos, o que aconteceu? Você quase precisamos chamar o SAMU. Quase que acabou a prorrogação. E os caras me ouviram, não pode. Eu falei, não dá, irmão. Tem coisas que fogem no controle. Eu acho que o senhor do Santos tem que estar empolgado mesmo. Tem que estar mesmo. Eu acho que é uma grande virada de chave, cara. Pra esse Santos que ganha muita confiança. O Santos pode perder pro Mirassol sábado? Claro que pode perder. Até porque o Mirassol faz uma campanha muito boa até aqui no campeonato. E o jogo é lá em Mirassol. É difícil jogar lá. Claro que é. Pode perder. É um campeonato que você vai ter bons momentos e momentos não tão bons. Cara, perder pro Mirassol hoje, lá em Mirassol, não é zebra nenhuma. Não, nenhuma. Nenhuma zebra. O Grêmio foi lá, tomou pau. Corinthians foi lá, tomou pau. São Paulo tomou pau no Morumbi. Palmeiras empatou ontem. O time do Mirassol, cara, tem 12 jogos e 18 pontos. Mas então, assim, assim, essa palavrinha que você usou aí, ela é chave mesmo, é confiança. Confiança. O Santos foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB, gente. O Santos tem 7 derrotas no campeonato. O Santos passou a maior parte do campeonato até agora dentro da zona de rebaixamento. Então você ganha do Fortaleza lá, como ganhou antes da parada. Outra vitória improvável. Num jogo que ia perder. Num jogo que faz 2x0, toma um 2x2. Estava caminhando para tomar a virada. Perfeito. E você ganha do Flamengo do jeito que ganhou, é óbvio que não está resolvido. Não é garantido que vai ganhar os 4 seguidos, a projeção otimista do Ricardinho. Aí seriam 6 vitórias seguidas. Mas você já vai para Mirassol com outra Claro, com a confiança lá em cima. Outra pegada, outra confiança. E tem outra coisa, né? Quando ganha, você olha pro elenco de uma maneira diferente. Porque quando você tá perdendo, os jogadores medianos, eles parecem ruins. Quando você ganha e joga bem, os jogadores medianos parecem bons jogadores. Aí você olha e fala, caramba, o Santos Pérez, tem então. Zé Rafael e Rincon, e no banco ainda tem Arão, Pituca e João Schmidt, beleza. Se for pro nível do futebol brasileiro, bom. Pô, ainda tem o Roleiser pra entrar. Jogadores de beirada, o Barreal, bom jogador, Guilherme, que não vive um grande momento, é reserva hoje. Aí você começa a olhar pra ele, pô, esse Souza lá atrás esquerdo, o menino tá cada vez se firmando mais, o Escobar tá encaixando na direita. Pô, você começa a olhar de forma diferente pro elenco. O time deixa de parecer ruim. Então isso é importante também, porque os jogadores ficam com confiança. Fazendo projeções, que a gente adora fazer isso, muitas vezes quebra a cara, o Souza, desde que surgiu na base, é jogador de prateleira Europa muito alta. Ele é muito bom. Mas na posição, jogador, né? Na esquerda, ele é muito bom jogador. Vamos ver se vai ratificar. Eu, por mim, esperar um pouco mais. E ontem entrou um menino aí. Verdade, marcou também a estreia do Robinho Júnior. Né? Estreia do Robinho Chega, Júnior. entrou bem. Entrou, ele mas eu vou abusado, te falar, né? Eu não sei se vocês tiveram o mesmo feeling, né? Até porque vocês estavam no prorrogação. Então, quando tava 20 minutos do segundo tempo e a torcida começou a pedir ele, eu falei, caramba, cara, será que o Kleber vai colocar? Porque é um menino muito cru, ele jogou muito pouco, cara. Acabou de começar 17. Mas ele é um cara que subiu pra começar a jogar na base. Ele é reserva no Sub-20, pô. Sub-20, então, ele tem muito pouco jogo. Verdade. Nunca foi relacionado pra jogo oficial. Ele entrou contra a Desportiva e dá o passo. Tudo bem, mas aí é um jogo amistoso. Sim. Cara, e ele entrar nesse jogo contra o melhor time do Brasil, um jogo 0x0, porque quando ele entra, 0x0. 0x0. Você fala, será que o Kleber vai entrar na torcida? E o Kleber colocou, eu falei, a informação será que ele vai conseguir jogar? Eu achei que ele fez um bom jogo. E a informação é que ele treina muito bem. Não, e ele fez um treina muito bem. E quando tava no fim do jogo, ele fazendo o lado direito defensivo, você vê que é um menino que entrou conectado com o jogo, assim, tentando ajudar o time e sem fazer bobeira, porque um garoto de 17 anos faz bobagem, cara, em campo. É muito cru pra esse tipo de jogo. Anos?
17. Nem Às vezes lembro. quer fazer um lance de efeito pra tentar já Pra tentar- colocar uma E não, assinatura, cara, né? ele teve ali a pedalada quando ele recebe a primeira bola, mas ele faz a jogada fluir, a bola não caía no pé dele, ele perdia a bola. Não, e talvez essa boa estreia, euforia do boa estreia. torcedor é obviamente pelo que o Santos tem como história e que já Perfeito. mostrou para esse torcedor. Agora- Então é o torcedor colocando na cabeça dele mais uma vez, pô, é mais um raio. Sim. E assim, falando do jogador, o Robinho pai, como jogador, teve uma passagem brilhante. Espetacular, pela camisa do um Santos. dos grandes ídolos da Dentro história do das Santos. 4 linhas falando, tá? Um dos grandes ídolos da história do Santos. É, como jogador, Eu vou sim. falar uma coisa aqui. Gente, a gente tá falando do Robinho dentro de campo. Fora de campo, ele tá pagando pelo erro que ele cometeu. Ok? Ponto. Dentro de campo, se você fizer uma pesquisa com o torcedor do Santos, preste atenção no que eu vou falar, hein? Se você fizer uma pesquisa falando de bola dentro de campo, o Robinho talvez seja mais ídolo que o Neymar. Campo. Pode ser. É. Campo! Campo! Pelo Bola! que- pelo que já entregou Ele, de cara, ele título, tirou o essas time da situações. fila, cara. Ele tira o time da fila, ele volta, ele ganha uma Copa do Brasil, ele ganha o Campeonato Paulista, aquela final contra o Santo André. Em campo, talvez seja. E tomara que o filho consiga também fazer Ei, o que ele imagina fez, né? Pensando até em seleção brasileira. Eu gente. acho que eu vou te levar lá no Morumbi comigo na segunda-feira Vou, contra o eu vou com o Juventude. maior prazer. Você imagina o jogo rolando, Morumbi, uma bola dada pro Robson Júnior, Robinho Júnior, na direita ele invade a área das 2 pedaladas. Morumbi cai. Cara, Morumbi faz assim, ó. se tiver ainda ganhando, Mesmo se não tiver ganhando. se estiver ganhando também, acho que já dá aquele pump. Nossa, Agora, dá o quê? aquele pump, né? Aquele up, né? Aquela Alguma subida, vez né, na sua vida você já deu esse pump? várias vezes, né? E É aí, importante, né? Foi bom? É bom, é importante. veio o baby? Agora, para que se, pô, pesa o clima, falando legal do Neymar, tá tudo certo, o cara vindo falar com esses negócios. Agora, com o Neymar bem, a gente pode olhar pelo que apresentou ontem, tá? Pelo que apresentou ontem. É o suficiente pro Santos pra quê? Pô, pelo que apresentou ontem contra o adversário do nível que já falamos várias vezes aqui, é bom pro Santos não ter que brigar contra o caos, né? Contra o sufoco. Ah, não. Com a atuação já dá pra pensar numa Libertadores. Caso mantenha, tá, gente? A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Ah, eu vou não ficar sabe. com a conta que eu fiz ontem, eu não vou mudar aquela conta de ontem. Enfim, não. qual que é a briga do Santos? A conta do Ricardinho é alta, viu? Não só no Brasileirão Betano, mas assim, também em outras competições. Não tem outras. Não, tudo bem, mas fazendo uma Projetando. projeção. Assim. Se tivesse numa Libertadores, por Então, exemplo. eu falei ontem no nosso prorrogação. Se a gente tiver o Neymar, o Santos tem mais 25 jogos para fazer. Se o Neymar conseguir atuar em 19, 20 jogos, que dá quase 70%, desses jogos, ele atuar 70% dos jogos que o Santos tem, a 40% daquilo que ele jogou um dia, o Santos pode ir a Libertadores da América. Vou repetir. Santos tem 25 jogos para fazer. Se ele jogar entre 18 e 20 jogos, a 40% daquilo que ele jogou um dia, o Santos pode ir a Libertadores da América. Eu não quero nem metade do Neymar. Não quero, eu já falei isso ontem, eu tô doando 60. Eu fico só com 40. Fácil. Do 100% que ele jogou? Se chegar um maluco aí da lâmpada, coisa e tal, e fala assim, seguinte, ô Ricardo Martins, você vai ter o Neymar 40% no restante desses 25 jogos. Você abre mão, de repente, de ter ele 100%, mas talvez em menos jogos? Aí não sei como é que vai ser, é o destino que vai trazer pra gente. Não, tudo bem. Você abriria a mão? Eu vou comprar esses 40% porque eu nunca mais vou ter ele 100%. Mesmo ele Ué, querendo. mas ele pode chegar a 80%. Não vai. Não sei. Não vai chegar. Muito difícil. Não vai chegar. Eu compro esse, mas 40 jogando todas. Pro resto da vida. 40% jogando todas. Sem Ou- machucar mais. Sem machucar mais, mas você vai ter 40%. Ótimo. Você pode ter 90%, 80% Amigo, dele, mas não sabe em quantos Eu jogos. abro mão desses restos restantes aí, 60%. Contrato vitalício. Quer ir pra Mangaratiba? Vai. Quer ir pro Carnaval? Vai. Quer fazer o que? Faz! Calma. Mas tendo ele 40%, ele fazendo tudo isso, quero! Vai ter 40% ele ir pra Mangaratiba, pro Carnaval. Eu tô nem aí, ó, nem aí. 40% todo jogo. Hoje. Mas aí é que vem. Assino hoje. Aí é que vem dessa história toda. Pra seleção é suficiente? Tô nem aí pra Aí seleção. estamos falando de outro nível, né? Aí a gente tá falando da reunião dos melhores que temos acho na seleção. O Neymar saudável ele é convocado estando 100, 80, 70, 50%. Não, mas eu tô de falando bola. assim, 40% ele não vai conseguir fazer uma diferença na Do que seleção. foi Ele é 100%, convocado. claro que vai fazer. Ah, eu Mas ele vai sei. ser convocado. Não, Claro tudo que bem, vai isso aí fazer. é indiscutível. Neymar na Copa do Mundo ele estará na Copa do Mundo. Ô, Vitor, claro que ele vai fazer. Nós estamos falando do Neymar Prime 100%, do que nós vimos.
Prime aqui, ó. Tudo bem, no eu teto sei. que ele chegou. Pô, eu vou ter 40% dele. não sei. Na seleção é o camisa 9 titular do Brasil. É que essa Opa! conta não é assim, tipo, eu tenho 40%, É as coisas isso, é que a gente mudam. tá fazendo eu sei disso. uma brincadeira. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma. Realmente eu quero ver o Neymar Chatão tendo uma esse cara sequência. também, mais um Não, chatão, eu quero ter calma mesmo, Eu cara. tenho. Pô, Eu quero não ver deixa a nós sequência dele emocionar. jogar, cara. Estando saudável, melhorando, evoluindo, ganhando confiança. 40%. Ele foi competitivo ontem, desequilibrou o jogo. Vai pra Mangaratiba, fala o Mas que isso, quiser, a gente vai sabe pro que ele é capaz de carnaval, fazer. A problema gente já nenhum. sabe. É, O que ele a fez gente ontem foi duvida do normal. Neymar hoje, que é o desafio que ele também deve se duvidar na cabeça dele, é eu me manter saudável É por isso. muito tempo e conseguir É manter isso. esse nível de jogo. O jogar bem, ele consegue. Todo mundo aqui sabe. O cara é craque. E que Como é o claramente- craque? Ontem o melhor em campo, o melhor jogador em campo era o Neymar. Então o normal é o melhor jogador em campo desequilibrar. O que deixou de ser normal pro Neymar é ele estar disponível em todos os jogos. E claramente- Ou na maior parte dos jogos. Né? Todos até às vezes é hora até do Santos tirar o pé em alguns momentos, né? Nessa Mas conta. o Santos tem essa... A vantagem esse do scout calendário. que só tá no... Assim, claramente, né, Jorge? A gente vê que fisicamente ele não tá pronto ainda. Não. Mas mesmo não estando pronto fisicamente, cara, é impressionante. Ele até admite isso, né, no final do jogo, né? Ele fala, realmente, eu ainda não estou 100%, ainda não estou recuperado. Respondendo a pergunta, eu acho que o Neymar bem, ele elimina boa parte do risco de rebaixamento do Santos. Ele bem, nesse cenário, né, jogando como jogou ontem, 90 minutos, né, na intensidade atual e melhorando, não cai, né, né? essa intensidade, esse ritmo jogo a jogo, eu acho que essa é a melhor notícia para o Santos. Não nos esqueçamos que o Santos perdeu metade dos jogos que disputou até agora do Campeonato Brasileiro. A situação é muito delicada. O início de Brasileiro do Santos foi muito ruim. Então é primeiro tirar essa cabeça debaixo da água. Então hoje, a melhor notícia para o Santista é que ele consegue olhar, mesmo se for uma projeção muito otimista de Libertadores ou mais conservadora de Sul-Americana, mas ele já consegue olhar para cima da tabela. Ele fala, opa, eu já tenho alguma coisa aqui para vislumbrar. Vou me segurar aqui, Vou me né? segurar em alguma coisa. E não tinha. Não. E não tinha. E com o Neymar, isso aumenta, porque é um acréscimo de qualidade Cara, quem tem um jogador dessa qualidade? Não estou falando do estágio atual físico, mas estou falando de qualidade. Ninguém tem esse jogador, né? Aliás, brincavam muito em fevereiro, né? Que o Santos tinha contratado 2 meses antes do Campeonato Brasileiro começar o craque da competição, né? Precisava ver se ele ia comprovar isso em sequência. Não sei nem em se ritmo. vai acontecer isso. Eu acho até muito difícil Não, acontecer isso. craque né? no sentido de ser o melhor jogador tecnicamente do sim, campeonato. sim, sim, O Santos tem o melhor jogador do campeonato tecnicamente. Ah, isso eu não tenho dúvida. Mas essa com as parada dificuldades da- que a gente sabe. Da premiação vira um negócio de Messi e Cristiano Ronaldo. Enquanto os caras estiverem, entre aspas, jogando bola, eles vão ser os melhores, entre aspas, mas não estão nos melhores momentos ali, Exato, entendeu? Cara, No essa melhor inversão momento. de bola é brincadeira. Não, e eu realmente não acho que o time, para além de Neymar Júnior, seja um time ruim. Não acho, cara. Não, o time do acho. Santos é ok. É um time ok, cara. Mas é Ok que eu acho que com tem, jogador. tem o fator da mobilização. Então, isso que eu falo. E Isso o é Neymar verdade. o Neymar em campo, ele centraliza a pressão nele. Você tira a pressão do Que ajuda muito, né? Pô, o Guilherme, ele é outro jogador com o Neymar do lado. É outro jogador, cara. Aumenta a confiança, Aumenta a né? confiança, Mas eu ainda cara. acho que. Porque o Neymar, ele é uma coisa tão imensa, assim, em termos de personalidade. As pessoas não têm ideia, cara, E, do tamanho do e Neymar. do que ele representa, que tudo é em cima dele, pro bem e pro mal. Sim, Cara, isso deve ser uma claro. loucura na cabeça do Pô, cara, né? É uma insanidade. E ele tá aí controlando isso. Os outros jogadores, eles entram mais leves, cara. Então, É E inegável que isso acontece. esse aspecto é muito importante, porque o Santos tem alguns jogadores que vêm em momentos técnicos muito ruins, e aí o psicológico claramente está ligado. Então, assim, o Guilherme não faz um bom ano depois do Campeonato Paulista, definitivamente. Os zagueiros do Santos, eles... O Basso ontem até jogou contestados. bem, mas sujeito a chuvas e A Vila é um trovoadas. estádio que o torcedor tá muito perto, então o cara escuta o que o torcedor tá falando pra tem ele. uma pressão muito forte. Zé Ivaldo, que agora virou banco. Os próprios volantes, né? Rincon. Ontem o Rincon fez uma boa partida, mas o ano não é bom. O Pituca vem numa fase muito ruim. Então tem alguns jogadores do Santos que estão precisando recuperar essa confiança, porque a crise técnica puxa a crise psicológica.